Olha só, a aprovação do projeto que transforma a corrupção em crime hediondo é a resposta indispensável que o Brasil precisa dar contra a impunidade que sangra os cofres públicos e desvia recursos da saúde, da educação e da segurança. Como candidato a deputado federal, eu assumo o compromisso irrestrito de lutar até o fim no Congresso Nacional para que o desvio de dinheiro público seja tratado com a rigidez que merece, com penas mais duras, fim de benefícios como foro privilegiado e o fim definitivo da impunidade para quem rouba a nação. Vai ser diferente dessa vez. Você vai ver. Alguém tem de começar a fazer a coisa certa. Não adianta ficar de promessa fiada e não avançar com a efetividade. Precisamos dar um passo adiante e fazer a coisa acontecer de verdade, não apenas em palanques para ludibriar o eleitor com essas conversinhas fiadas, firulas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo ali. Não, é preciso fazer de verdade. Essa luta não é apenas minha, mas de cada um de nós, de cada brasileiro e brasileira que não aguenta mais testemunhar escândalos enquanto o povo paga a conta. Por isso, mesmo se você mora em outro estado, ou seja, você não mora em Brasília, a sua voz é fundamental. Mobilize seus amigos, vizinhos, familiares e conhecidos que votam no Distrito Federal, para que eles entendam a importância de enviar para Brasília uma representação firme, destemida e verdadeiramente comprometida com a moralidade na política. Peça aos seus que me conheçam e que me ajudem a chegar no Congresso Nacional. Eu só preciso de 1 ano, mas como o mandato é de 4, é mais que suficiente para colocar as mudanças em práticas. Em 1 ano, você já vai ver resultados. Não vai haver decepção comigo. Eu sou conhecido pela expertise em identificar, planejar e executar. Vou do começo ao fim, sem parar. Se é compromisso, eu vou cumprir. Eu sei exatamente o que fazer para acabar. Veja bem, eu disse acabar e não amenizar ou fiscalizar, como tem muita gente dizendo por aí. É acabar mesmo com essa farra do roubo do dinheiro público. Vai sobrar dinheiro, como está sobrando agora em El Salvador, de Nayib Bukele. É hora de transformar a indignação em ação nas urnas e dar um basta definitivo na corrupção que atrasa o nosso país. Se você é contra a impunidade e quer ver mudanças reais, de verdade, no nosso Congresso Nacional, junte-se a essa caminhada. Me dê as mãos. Convença os seus eleitores, os outros eleitores, principalmente do Distrito Federal. E confie no número que eu apresento agora, 3012, para deputado federal. Junto com o eleitor de todo o Brasil, nós vamos provar que a força da honestidade é maior do que a velha política bandida que dominou o país até agora. Você vai ter orgulho de falar em política novamente. Acredite no que estou dizendo. Eu queria chamar aqui, para a gente bater um papo rápido, o Carlos Dias, que é professor, conhecedor bastante das questões do Congresso Nacional, que também é contra a corrupção. E alguém, né, Carlos, tem que começar a fazer alguma coisa. Não adianta vir com promessas, porque é o que nós estamos vendo, né, acontecer no país inteiro. Você tem que entender o que está por trás de tudo isso aí. Ou seja, nesse caso específico, nós não estamos apenas dizendo o que nós vamos fazer, porque isso não é promessa. Nesse caso aqui é compromisso, porque nós sabemos o que vamos fazer, o Carlos vai estar comigo do começo ao fim, o que fazer e como fazer. Porque nós precisamos transformar o crime de corrupção em crime hediondo.
acabar com isso, fazer como Nayib Bukele fez em El Salvador. O que você acha dessa proposta, Carlos? Paulo, obrigado mais uma vez por estar aqui conversando contigo e especialmente, né, com esse grupo de eleitores que não só alcançam Brasília, mas do país como um todo. Uma matéria como essa é de interesse nacional. Então é muito importante que vocês divulguem e façam com que nas suas próprias redes elas avancem para os seus contatos aqui de Brasília para formalizarem o apoio à candidatura do Paulo, né, 3012 para deputado federal. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: com relação ao crime, a gente sabe muito bem que o endurecimento das penas é algo que desestimula o crime. Isso se fala aí, a esquerda diz que não, etc., mas essa é a realidade. Porque existe também um fator importante, que é a economia do crime. Há uma medição das vantagens em relação ao cometimento ou não daquele crime. É uma questão assim muito objetiva que o sujeito que é um sujeito sem caráter, né, tendências criminosas, etc., ele pondera na hora se aquela medida que ele vai tomar sob o ângulo econômico é compensador para o período que, por exemplo, ele possa ser pego e passar encarcerado. Então nós precisamos de uma autonomia também, acho que esse projeto é muito bom nesse sentido, autonomia de investigação, recursos para que isso seja investigado e tenha celeridade no processo de indiciamento e apresentação, logicamente, na justiça, e uma justiça também na mesma linha preparada para receber esse não só grau de denúncia, mas para a percepção que está na legislação do que a repercussão desse crime representa. Então a justiça precisa fazer isso com celeridade, mas logicamente respeitando, né, o direito amplo de defesa. E por último, Paulo, que eu acho que é uma questão que pode se integrar, que é a questão de tornar esse crime também imprescritível. Porque ao longo de tantos, vamos dizer assim, tantos piratas saqueando o tesouro brasileiro, a nação brasileira, a gente não sabe, de repente, quando for meter a mão num processo como esse, se um crime dessa linha que chegou até aqui foi cometido por um determinado parlamentar, senador, ministro, ou o que for, há 15, 20, 30 anos. O sujeito ainda está vivo. E aí, se você pegar esse fio da meada, vai retroagir até ele, porque é imprescritível. E a partir daí, o que acontece? Você tem uma justiça que possa ser feita. O ladrão não vai olhar para a tua cara e um juiz chegar lá e dizer assim, olha, infelizmente não posso condená-lo, apesar de todas as provas, porque prescreveu. É uma coisa que eu acho extremamente positiva. Olha, de novo, né? As propostas que nós temos, Carlos, as propostas que eu tenho aqui especificamente, elas vão ajudar o Brasil inteiro. Elas estão moldadas para o Brasil inteiro, mas você tem que sair por um estado, você tem que ser eleito por um estado só. Né? Aqui, olhando, né, no olho, aqui, diretamente aqui, eu vou pedir ao Guilherme aqui que coloque aqui, exatamente. Você precisa ser escolhido por um lugar, por um estado. Como eu moro em Brasília, eu precisei sair por Brasília. Mas as propostas não vão ajudar apenas o pessoal de Brasília. Elas serão úteis e muito bem-vindas para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. A gente está cansado de ver aí um monte de gente entrando e nunca muda nada. Como é difícil você colocar dentro do Congresso Nacional pessoas verdadeiramente compromissadas com aquilo que deveriam estar. Você acha que um deputado, um senador, não consegue viver com R$46 mil? R$46 mil é o salário dele. Que é um salário aí de um CEO, né, de qualquer empresa, de qualquer negócio da iniciativa privada, né? É de um diretor. É um bom salário, excelente salário para você ser representante do povo. Aquilo não pode ser visto como uma fábrica de bilionários para transformar, criar bilionários, ladrões do dinheiro público. Você está cansado de ver gente entrando ali com um patrimônio e saindo 62 vezes, 62 mil%, 62 mil vezes a mais do que quando entrou. E em 4 anos de mandato, um mandato só,
o cara se torna bilionário. Por isso que você vê um monte de gente querendo entrar para lá. Mas ninguém compromissado, os caras não apresentam nada, é sempre a mesma coisa. Aquele mesmo volume de promessas que você já está cansado de ouvir. E os caras nunca avançam. Chega! Chega! Esses caras já estiveram aí. O que você deve fazer é o que você vai fazer comigo. Se eu não conseguir cumprir com o que eu estou dizendo, o compromisso que eu estou dizendo. Me rifa da vida pública para nunca mais voltar. Esses caras já deram o que tinha que dar. Esses caras já fizeram o que tinham que fazer. Te agradou? Você acha que esses caras podem dar mais do que eles já deram? Ou se agora é a hora para o novo entrar? Para alguém que entra realmente indignado com vontade de mudar. O idoso, por exemplo. Você acha que o idoso merece continuar vivendo do jeito que sempre viveu neste país? Ou ele merece dignidade? Ou ele merece respeito, saúde, dedicação? O idoso tem que ter o direito de ser atendido aonde ele quiser. Ele contribuiu para o país a vida inteira. Ele tem que ter esse direito. Ele escolhe, quer a rede pública, vai para a rede pública. Quer a rede privada, vai para a rede privada. E o Estado tem que arcar com o custo. O Estado tem que abraçar essa causa. Está na Constituição. Ah, mas o SUS está aí, o SUS não resolve. O Estatuto do Idoso não resolve. Se resolvesse, eu não estaria aqui falando desse jeito. Você que é idoso, você que é idosa, sabe me dizer muito bem. Resolve. O idoso vai parar num hospital com necessidades porque não conseguiu fazer exames de prevenção uma vez por ano. Ele pode fazer a cada 13 meses, 14 meses, não precisa ser necessariamente uma vez por ano. Isso aí já é o suficiente para acabar com a superlotação e os custos excessivos do idoso numa UTI, por exemplo, numa internação, por exemplo. Ah, mas aí vai sobrar dinheiro. Claro que vai sobrar dinheiro para investimento no cidadão. Aí é a forma de você trazer o retorno do imposto que você paga. O Brasil tem recordes e recordes de arrecadação e você não vê esse dinheiro de imposto voltando para o brasileiro. Você tem 50 milhões de pessoas vivendo sob a égide do Bolsa Família. Ah, Paulo, mas está aí o benefício. Isso aí é o imposto. Papo furado, rapaz. Isso é um programa social eleitoreiro. Beleza, vamos tirar dessa gente que consegue procurar trabalho e jogar na mão do idoso, ou seja, na saúde do idoso. Coloca lá. Vamos acabar com a corrupção, aquele que meter a mão de novo, que nem meteram no INSS, que nem meteram no Banco Master, vai mofar na cadeia. Eu, como deputado federal, você vai ver o que eu vou fazer. As emendas que eu tenho direito, vou dedicar na construção de presídios. Mas não é presídio para pegar qualquer vagabundo, não. Nós vamos construir presídios para colarinho branco. O cara vai passar ali em Brasília e saber o seguinte, que se roubar dinheiro público, aquela ali vai ser a casa dele. Aquele ali vai ser o endereço dele. Aquele presídio vai ser o Congresso Nacional dele. Acredite no que eu estou dizendo. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você converse com o seu vizinho, que você pegue o telefone e ligue para pelo menos 2 ou 3 pessoas de Brasília. E fale de mim. Meu nome é Paulo Echevarria. Sou candidato a deputado federal pelo Partido Novo, por Brasília. E o meu número está aparecendo aí na tela. É 3012. Meu número é 3012. Obrigado e até a próxima.